Muito bem, retornamos para o segundo bloco do programa Momento Saúde, programa de prestação de serviço ao telespectador. Hoje estamos entrevistando profissionais que trabalham no programa Doula, não só no programa Doula, mas respondem pelo Hospital Guilherme Álvaro, na cidade de Santos, hospital que é administrado é do governo do estado. Agora estou com o diretor técnico do hospital, Dr. Ricardo Leite Hayden, eu acho que a pronúncia é essa, se eu estiver equivocado ele já puxa a minha orelha, para falar um pouquinho das responsabilidades na parte técnica, né, como dirigente da unidade, as responsabilidades da direção do hospital. Grande abraço, doutor Ricardo, satisfação em revê-lo. Como é essa responsabilidade à frente de um hospital da grandeza e da representatividade do Guilherme Álvaro? Em primeiro lugar, agradeço a você, Ademir, e obviamente cumprimento os espectadores. Essa responsabilidade, né, como diretor técnico do hospital, de fazer com que essas coisas todas positivas aqui dentro sejam facilitadas e ocorram. Isso remonta a outra direção anterior à nossa. Isso tudo foi feito em consonância com o que a Secretaria Estadual de Saúde pensa a respeito desse tema. Esse tema ele extrapola até o limite da Secretaria Estadual de Saúde, invade outras secretarias e está dentro de um grande programa, que é um programa de humanização das ações do governo. Isso vale tanto para uma escola pública quanto para uma unidade de saúde. Sim. E dentro desse programa de humanização, a gente deveria destacar nesse assunto específico que trouxe você aqui, a questão do voluntariado. A questão do voluntariado, que também existe aqui há um sem número de anos, que remonta a outras épocas anterior a essa nossa gestão e que funciona muito bem aqui dentro. Fazem uma série de ações complementares, em estreita colaboração e dentro da regra do jogo. Eu acho muito importante falar em regra do jogo. E dentro desse programa de humanização, que é maior, que é do governo do estado, que vê com bons olhos então e normatiza a ação do voluntariado, também assim a gente chega em doulas, nesse acolhimento das gestantes, da mulher servindo a mulher. Sempre de forma organizada, respeitosa e voluntária. Voluntária no senso estrito e lato da palavra. Estrito, fazendo aquela ação específica, e lato, dando conta de que é voluntária, de que uma gestante pode ou não optar por esse tipo de intervenção. A intervenção ela é pautada por regras do jogo, e a Gislaine já colocou aqui de forma bastante importante, sem que haja interferência. Esse é um ponto que eu faço questão de frisar, no trabalho médico, no trabalho específico. Existem normas que se sobrepõem à lei específica que determina ou cria a possibilidade das doulas se inscreverem em quaisquer hospitais da rede pública ou privada do município de Santos, mas que ela não se sobrepõe a uma lei maior do funcionamento intrínseco do centro cirúrgico ou do centro obstétrico, aonde alguém que não tem uma qualificação médica poderia intervir ou modificar a conduta médica. Isso é importante frisar. Por quê? Porque existe recentemente criada uma lei cujo propósito é ampliar o espaço para doulas, e doulas não as nossas doulas do voluntariado do Hospital Guilherme Álvaro, mas doulas que vão agir numa Santa Casa da Misericórdia de Santos, ou no Hospital Ana Costa, ou na Casa de Saúde de Santos, em outros locais. Hospital modelo, se houver um centro obstétrico, enfim. E essa lei, obviamente, que ela é olhada com muito boa intenção e tudo mais, mas a gente precisa frisar os aspectos para dirimir algumas dúvidas que surgem do próprio exercício dessas doulas que não as nossas. E então a gente tem tido o cuidado, isso tem sido discutido com o autor da lei, está se criando aí uma comissão que vai aperfeiçoar essa lei para que ela possa ser exercida tranquilamente nos hospitais públicos e privados. Uma lei municipal, não? É uma lei municipal. Uma lei municipal. E obviamente que isso vai fazer parte também dentro aqui do hospital, da gente criar um centro formador de doulas, que é outro papel do Guilherme Álvaro, né? Formador e até inspirador de que se cumpram as normas e o próprio espírito da lei. Já tem, desculpa interrompê-lo, já está em estudo ou já está dando os primeiros passos esse centro formador? Os primeiros passos, já Ótimo. Estamos reunidos com o autor da lei e esta equipe, né?
e isso tem sido bastante bem encaminhado. Existe, obviamente, que a necessidade de se ouvir a legislação competente, a Procuradoria do Estado e tudo mais, para que isso se enquadre dentro desse propósito. Eu digo isso com respeito ao Guilherme Alves. Os hospitais privados têm uma outra dinâmica que não me pertence. Eu não vou estar aqui opinando sobre isso, mas isso também está sendo pensado e discutido. Mas frisando assim, que o governo do Estado vê com muito bons olhos o programa de humanização, o voluntariado e a doula dentro do nosso voluntariado. Agora cabe a gente, como esse elemento externo da doula, que não é a voluntária, surgiu em face a essa lei, normatizá-lo para que isso ocorra da forma mais suave possível, sem qualquer interferência no nosso programa de doula e tampouco na ordem pública de um centro cirúrgico e na regra institucional da vigilância sanitária, do Conselho Regional de Medicina e uma série de outras coisas que regem a matéria. O médico, ele sempre é e será o último elemento a ser ouvido, ou o primeiro também, dependendo da circunstância, mas o responsável, em última análise, por cuidar de um paciente, seja dentro de um centro obstétrico, ou numa UTI, ou num pronto-socorro. Importante frisar que isso também tem sido discutido em outro fórum mais amplo. A profissão de doula, na verdade, ela não é regulamentada nas formas da lei brasileira, existe todo um movimento nesse sentido. A gente respeita tudo isso, mas espera também ser respeitado, e os avanços e as discussões prosseguem no intuito de se normatizar toda essa interface. Como é escolhida, como o hospital, estou falando especificamente do Hospital Guilherme Álvaro, observa e tem a certeza de que um novo voluntário é capaz de ser uma doula? Porque creio eu que deva ter uma triagem para fazer essa escolha, não, doutor Ricardo? Com certeza. Isso, eu seria até redundante, não vou repetir, mas assim, a nossa doula trabalha dentro de uma questão programática e legal, tá? Observado todos esses dispositivos. A mesma ideia se extrapola para aquela doula que não é a doula voluntária, tá? Nem que seja uma doula amiga da família, e que haja o desejo explícito dessa gestante que quer aquela amiga da família ajudando ela nesse momento. A gente não tem como passar por cima do texto da lei, rasgar o texto da lei de responsabilidade. Então, essa lei de responsabilidade, nessa hora, ela é exercida pelo médico. O médico é a autoridade nessa hora. O médico é que vai dizer se o parto tem que ser assim ou assado, se usa fórceps, se não usa, se rompe bolsa, se não rompe bolsa. Ou até que se modifique esse estado de coisas com discussões e debates. Eu conheço alguns países do exterior, tive a ideia de, numa feita lá na Inglaterra, conhecer uma casa de parto. Lá existe toda uma outra dinâmica paralela à dinâmica comum de uma mulher entrar no hospital para dar à luz, etc. E lá entra numa casa de parto. Mas mesmo lá tudo isso é especificado, normatizado, há um treinamento, há uma lei que ampara esse tipo de coisa, e existe o referenciamento de uma gestante cujo trabalho de parto não evolua bem para um hospital distrital onde ela vai ser assistida por um médico. E existe também uma supervisão periódica dos médicos. Então eu estou reafirmando, até estou sendo redundante e repetitivo, mas é para frisar mesmo que em última instância a responsabilidade é do médico obstétrico e não pode ser diferente disso. Em especial aqui no Brasil, em especial com a lei vigente hoje em dia. Doutor Ricardo, já agradecendo a sua participação e pelos esclarecimentos, eu gostaria, só para finalizar, dentro da parte técnica que lhe cabe como diretor do hospital, dentro do trabalho voluntariado das doulas, como fazer para garantir esse excelente atendimento, já que há 11 anos o programa tem sido um verdadeiro sucesso? A gente implementar isso sempre na medida das possibilidades, reciclar quando necessário, apoiar, né? Na verdade, o diretor do hospital, como eu vejo a coisa, em todos os lugares onde eu exerci alguma atividade de gestão, eu sempre procurei ser um facilitador. O senhor está diretor e o seu mandato vai até que ano, doutor? A palavra certa é essa, eu estou diretor. O mandato vai até onde as autoridades superiores da minha pessoa... Não tem um tempo específico. Pode ser hoje, amanhã ou depois de amanhã.
Perfeito. Eu já estive aqui 2 vezes, tá até um retrato na parede aqui da minha outra passagem, e a gente está aqui de passagem. O bigode ainda estava preto. O bigode ainda estava preto, fizeram uma alteração, como é que chama? Photoshop. Um Photoshop. É o progresso, não, doutor? Que fizeram um Photoshop. Eu não sou aquele que está ali. Mas, brincadeiras à parte, né? Na verdade, a gente tem que ser facilitador, mas ao mesmo tempo cumpridor da regra do jogo. Essa é uma coisa que a gente não pode abrir mão, eu não abro mão disso. E o médico, dentro do centro obstétrico, na hora do vamos ver, ele é a autoridade máxima para decidir se a mulher dá à luz de cócoras ou deitada, se é cesariana, ou se é cesárea e vai ter que sair dali para o centro cirúrgico, etc. Isso a gente não tem como abrir mão. É uma responsabilidade maior. Ou que se mude a lei nas formas corretas. Muito obrigado, doutor, pelos seus esclarecimentos, pelas informações. Vamos a um breve intervalo e já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Momento Saúde.